Alô, você, meu querido irmão e minha querida irmã, na paz do Senhor, você que nos acompanha através da Rádio Nova FM 87,9, bem como também através do nosso aplicativo aqui da nossa igreja em Bacabal, AD Bacabal, aquele abraço. Você que acompanha a gente ao longo desses anos, tá certo? Aqui o seu programa Saudosa Lembrança, nesta manhã de segunda-feira, que tem a missão maravilhosa de te abençoar com a palavra de Deus. E aqui dentro do nosso programa Saudosa Lembrança, nós estamos trabalhando algumas temáticas. Trabalhamos 4 segunda-feira a temática O que somos no deserto. E agora, pela graça de Deus, vamos trabalhar 5 segunda-feira com a temática O Espírito Santo. Esse tema que está sendo trabalhado aqui na nossa Assembleia de Deus em Bacabal, tá certo? O nosso pastor Raposo, que é o nosso presidente, bem como também da CEADEMA, e ele levou esse tema para a igreja no Maranhão, né? Para a Igreja Assembleia de Deus no Maranhão. E nós vamos trabalhar nessa primeira segunda-feira, apresentar para você a pessoa do Espírito Santo. Amados irmãos e amadas irmãs, a Bíblia ela é estudada de forma organizada e os teólogos e os estudiosos da Bíblia escolheram e deram nome a uma matéria ou uma doutrina que trata exclusivamente do Espírito Santo, e o nome dessa matéria é pneumatologia, que estuda a pessoa e a obra do Espírito Santo. Para você ter uma ideia, o Espírito Santo no Novo Testamento, ele é mencionado mais de 300 vezes. Não só no Novo Testamento, mas também no Velho Testamento, o Espírito Santo teve um papel preponderante. E ele começa a agir, o Espírito Santo de Deus começa a agir na criação. Como está lá no texto de Gênesis, quando ele diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ou seja, estava ali presente o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E aí, meu prezado amigo, ele agiu, eu sempre costumo brincar e dizer que o Espírito Santo, no Velho Testamento, ele agiu por trás da cortina, ou seja, nos bastidores da ação, né? Nos bastidores do desenvolvimento da história do povo de Israel. Já no Novo Testamento, o Espírito Santo se revela mais de maneira preponderante, mais de maneira incisiva, mais de maneira presencial, digamos assim, na vida dos discípulos, na vida dos apóstolos e na vida de Jesus. É tão tal que o Espírito Santo, há um livro no Novo Testamento chamado Atos dos Apóstolos, que também os teólogos estudiosos da Bíblia também colocam como Atos do Espírito Santo, porque nós vemos a ação mais presente, mais forte do Espírito Santo do Senhor nosso Deus. E aí, meu querido amado irmão, não precisa ir muito longe, basta uma leitura apurada, uma leitura aguçada desse livro chamado Atos dos Apóstolos, ou também Atos do Espírito Santo, que você vai ver que cai por terra rapidinho uma narrativa falaciosa, construída por teólogos frios, por teólogos que não têm mais a graça de Deus na vida deles, que nega totalmente a existência do Espírito Santo, atribuindo ao Espírito Santo apenas uma força ativa. Segundo esses teólogos, o Espírito Santo não é uma pessoa, é apenas uma força ativa de Deus, quando na realidade nós vemos a ação poderosamente do Espírito Santo na igreja do Velho Testamento, na igreja do Novo Testamento, e na igreja primitiva e na igreja atual. Atualmente, nós, os pentecostais, que cremos nessa força poderosa do Espírito Santo, nós queremos piedosamente que é o Espírito Santo que ainda hoje guia e dirige a igreja. E aqui dentro do nosso programa, Saudosa Lembrança, nesta manhã de segunda-feira, eu quero mostrar para você contundentemente que o Espírito Santo não é uma força, mas o Espírito Santo, ele é uma pessoa, né? Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. E eu quero dizer isso para você que não aceite essa ideia de que o Espírito Santo é apenas uma força ativa de Deus. Irmão Ibamar, e aonde você vai achar isso? Na Bíblia Sagrada.
E a Bíblia, ainda os estudiosos, eles ainda aplicam uma outra terminologia ao Espírito Santo, que é a questão da Trindade. A palavra Trindade você não vai encontrar na Bíblia Sagrada escrita isso, que é a ideia de três pessoas, mas você vai encontrar o conceito em toda a Bíblia da existência da Trindade, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Então, o Espírito Santo, como pessoa, ele tem a sua função, não é? Ele tem a sua característica. Como vamos revelar para você lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11, vai dizer: mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nela está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus, para você ter só uma ideia, que ele sabe das coisas de Deus e sabe porque ele é Deus, né? Ele tem vontade própria, né? A Bíblia vai dizer isso, outro aspecto do Espírito Santo mostra claramente isso, a Bíblia mostra que ele é uma pessoa, e como pessoa ele tem a vontade, ele tem sentimento, ele tem inteligência, né? O Espírito Santo tem tudo isso que eu estou dizendo aqui para você. E, por finalmente, conhecendo o Espírito Santo, quer dizer para você que ele também é Deus, porque nele está os atributos de Deus, que são a onisciência, a onipresença e a onipotência, que esses atributos também estão atribuídos ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo. Para você ter uma ideia, contextualizando melhor, meu irmão, sobretudo você que nos acompanha, a ideia desse Deus em três pessoas é uma comparação empática, anêmica, mas que dá para demonstrar claramente isso. Por exemplo, o estado da água, né? O estado da água, nós temos o estado da água líquido, gasoso e sólido. Mas a água deixa de ser água, apesar de estar nesses três estágios diferentes? Não, ela continua sendo água. Pois da mesma forma é o Espírito Santo de Deus, ele continua sendo Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E para mostrar para você que o Espírito Santo do Senhor, nosso Deus, ele tem vontade própria, nós vemos isto, ele guiando, ele dirigindo a igreja, ele se entristecendo, né? E agora eu quero mostrar para você que ele é eterno. O texto bíblico de Hebreus, capítulo 9, versículo 14, afirma que o Espírito Santo de Deus é eterno e não deve a sua existência a ninguém. Ele sempre existiu, ou seja, para usar o termo teológico, o Espírito Santo como próprio Deus e Jesus, ele é pré-existente, ou seja, ele existe além da criação. Quer ver o texto de Hebreus, capítulo 9, versículo 14, e também o texto de Salmo 92, versículo 10, quando ele formaste. Quando ele diz, antes que formastes o mundo, nascem ou que se formasse a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade tu és Deus. Ou seja, ele estava em ação mesmo antes da criação do mundo. Outro atributo onipotente de Deus, Lucas vai dizer isso, vai registrar, não é? Ele vai dizer lá em Lucas capítulo 1, versículo 3, 5, que vai dizer, e respondendo o anjo do Senhor, disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Espírito te cobrirá, e com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então nós vemos aí a onisciência de Deus contribuindo, né, com a capacidade de alguém que tem de trazer e realizar tudo e não apresentar, não. Atos do Espírito Santo como uma pessoa, né? E por intermédio da palavra de Deus, amados irmãos, nós sabemos que o Espírito Santo é revelado como um agente pessoal que pratica atos que só poderia ser realizado por uma pessoa. Vejamos aqui o que a Bíblia diz sobre isso, né? A Bíblia diz que a atitude do Espírito Santo, ela confirma isso. A Bíblia diz que o Espírito Santo esquadrilha em seus mais profundos aspectos, como está lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10, o tempo não vai dar para lermos as referências, mas você pode conferir aí, né? Ele também se expressa em palavras, como podemos atestar as passagens de Gálatas capítulo 4, versículo 6,
e também Apocalipse 2, versículo 7, o Espírito Santo testemunha, como nós vemos lá em João, capítulo 15, verso 26, ele intercede por nós, como vemos lá em Romanos, capítulo 28, versículo 26 e 27, não é? Ele ensina, como está lá em Romanos, capítulo 14, verso 26, e também 14, verso 12 ao verso 14, ele orienta, como está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 14, ele convoca, ele comissiona a pessoa para a obra do evangelho, como está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo de 1 ao 13. O Espírito Santo, amado irmão, também convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Se não houvesse esse poder convincente do Espírito Santo, meu querido irmão, as pessoas não perceberiam a sua necessidade de receber a Jesus como Senhor, como Senhor e Salvador da sua alma. Porque a Bíblia é bem clara em afirmar, em dizer que o Espírito Santo de Deus, como está lá escrito, é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo eterno. Então, o Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa. Porque o homem sem esse convencimento, porque o homem sem a ação sobrenatural do Espírito de Deus na vida dele, jamais ele poderá voltar-se para Deus. Porque é o Espírito de Deus quem convence isso. Porque é o Espírito Santo de Deus que trabalha na vida do homem, fazendo com que o homem reconheça a sua necessidade de pecador e fazendo com que o homem se volte para Deus em busca dessa misericórdia. Então, uma força ativa não faz isso. Um poder natural de um poder sem essa ação não faz isso. Não, somente o Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. E como pessoa, meu prezado amigo, além de convencer, né? Se você está num diálogo com uma pessoa e o Espírito Santo ele mantém esse diálogo vivo com todos os seres humanos. Irmão Ibamar, e quando isso acontece? Na proporção que o homem abre o seu coração para o Evangelho. Porque a Bíblia diz que o crer vem pelo ouvir, e para ouvir tem que ter um diálogo. E esse diálogo ele é proposto pelo Espírito Santo, na proporção que o homem para ouvir o Evangelho, para ouvir a palavra de Deus. E esse Espírito Santo de Deus, como pessoa, a Bíblia vai dizer ainda que ele é inteligente, que ele possui inteligência, que ele possui intelecto, não é? Somente seres humanos possuem inteligência. E ainda o Espírito Santo, como uma pessoa de Deus, como uma pessoa, ele possui sentimentos, ele possui vontade própria. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Então, amados irmãos, as passagens que nós citamos para os irmãos deixam isso claramente de que ele é uma pessoa. Não resta nenhuma dúvida disso. Cai por terra totalmente essa teoria desses teólogos frios que negam isso. E vai mais além, alguns teólogos, ou algumas correntes reformadas, vai mais além, eles vão dizer que a descida de ato do Espírito Santo, que a profecia de Joel ainda, vai dizer que não tem nenhuma validade para a igreja neotestamentária. Vai dizer que não tem nenhuma validade para a igreja atual. Ah, irmão, mas ai de nós, ai de mim e de você, se não tivéssemos essa ação poderosíssima desse Espírito Santo na nossa vida até hoje. Eu quero dizer para você que os dons do Espírito Santo ainda são reais, são para a igreja e para aqueles que são sensacionistas, que diz que os dons do Espírito Santo negam, diz que não existe mais. Infelizmente, essa é uma corrente filosófica ainda, né, que vem dizer que cessaram isso, que o dom de cura cessou, que o dom de profetizar cessou, que o dom de revelação cessou, que o dom de profecia cessou, que não existe isso mais no meio da igreja. Eu quero dizer para você nesta manhã que isso é inverdade. Esses dons estão atual mais do que presente. Esses dons estão atualíssimos na igreja do Novo Testamento. Quantos milagres Jesus não tem feito na igreja? Quantos milagres não têm sido operados pela força do Espírito Santo na igreja? Quantas profecias verdadeiras, verídicas têm sido reveladas na igreja? Porque, queridos irmãos, isto é uma ideia maléfica
E muitos crentes têm se conformado com isso. Muitos crentes têm engolido isso, têm descido de goela abaixo isso, e se conformado. Não, não tem mais. Os dons do Espírito Santo não são atuais, não são para a igreja, mas eles são para nós, é para mim e para você. E essa pessoa maravilhosa do Espírito Santo, querido irmão, querida irmã, ele está procurando pessoas que se permitam ser usada por ele. Por isso eu finalizo nessa manhã essa nossa série introdutória de quem é a pessoa do Espírito Santo, do que ele produz na sua vida. Eu termino para você perguntando: você está cheio do Espírito Santo? Se você não está cheio do Espírito Santo, meu prezado irmão e amigo, se deixe usar pelo Espírito Santo. Abra o seu coração, abra a sua alma, abra o seu entendimento, busque a revelação desse Espírito que está na palavra e se permita encher e viver uma vida poderosa sobre a graça e a unção do Espírito Santo. E finalizo dizendo para você ainda nesta manhã que o Espírito Santo, além de